Olá, pessoal! Vamos ao nosso conteúdo mais significativo aí para a prova, que é pronomes. Pronomes. O nome já também ajuda. São para os nomes e não para os verbos. Então, pronome é pronome. João, Maria, ou seja, é para o substantivo. Pronome, substantivo. Então é para o substantivo, por isso chamado de pronome, que é para colocar no lugar do nome e não no lugar do verbo. Agora, existem 7 tipos de pronomes, mas antes desta classificação de indefinidos, relativos, pessoais, de tratamento, nós temos uma outra classificação, que são pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Então, temos os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Pronome substantivo faz o quê? Substitui o substantivo. É tudo casadinho, porque é chamado de pronome substantivo, porque substitui o substantivo. Até parece redundância, né? Pronome substantivo substitui o substantivo. E o pronome adjetivo acompanha. E eu sempre pego os meus ajudantes. Pronome substantivo tem o S, pronome adjetivo tem o A. Então, o pronome substantivo faz o quê? Substitui e o pronome adjetivo acompanha. Sempre acompanha ou substitui o substantivo. Então, eu tenho lá assim, a mulher trabalha. O meu substantivo é mulher, né? Porque o a é artigo, o trabalho é verbo. Então, meu substantivo é mulher. Eu preciso falar de novo da mulher, mas não posso escrever a palavra mulher. O que eu vou colocar no lugar de mulher? Ela. A mulher trabalha. Ela ganha mais que o homem. Então, este ela está substituindo a palavra mulher. Portanto, este ela vai ser chamado de pronome substantivo, cujo referente é mulher. O ela está se referindo à mulher. Então, mulher é chamado de referente. Questão boa, aqui vem questão na nossa prova. A banca sublinha um pronome e aí pergunta, né, ou afirma para você colocar se está certo ou não. O lo da linha 15 se refere a mundo. O lá da linha 17 se refere a goiaba. O nos da linha 21 se refere, então se refere é o referente. Refere, faz referência, né? Então é o famoso referente. Ela ganha. Então, ela está se referindo à mulher. Minha mãe. Antes de mãe, poderia ter colocado o. Não, poderia ter colocado a. A mãe. A mãe. Mas eu não coloquei o artigo. Eu coloquei o minha. O que o minha é? Então, antes de substantivo, eu posso colocar o, a, os, as. Mas antes da mãe, só pode ser o a, né? A mãe. Mas se eu dissesse a mãe, mãe de quem? Aí eu usei minha mãe. Então, este minha está acompanhando o substantivo mãe. Se está acompanhando, este minha é chamado de pronome, né? Pronome adjetivo. Então, minha é um pronome adjetivo. E o ela é o pronome substantivo, é o PS.
É o pronome substantivo porque está substituindo a palavra mulher. Então, quando substitui, substantivo. Quando acompanha, pronome, né? Pronome adjetivo. No lugar ali de minha mãe, eu não quero mais falar minha mãe. Aí eu também poderia usar o ela. Ela chegou hoje a Curitiba. Fui buscar lá. Então, este ela e este lá estão se referindo à minha mãe. Então, são pronomes adjetivos. Não, são pronomes substantivos, porque estão substituindo a palavra mãe. Então, não tem como errar. Substantivo substitui. Adjetivo acompanha. A de adjetivo com a de acompanha. Esses dois aqui estão substituindo. O lá e o ela estão substituindo. Este aqui está acompanhando. Os que acompanham são importantes? São. Mas os que substituem são muito mais importantes. Porque vão dar a nossa coesão textual. O que é um texto coeso? Aquele que não possui repetição. E eu sempre faço o mesmo texto que é o do cachorro, né? Eu tenho um cachorro. Ontem meu cachorro fugiu. Minha filha ficou chorando por causa do cachorro. Peguei a coleira do cachorro e saí pelas ruas à procura do cachorro. Andei e nada do cachorro. Voltei para casa e lá estava o cachorro dormindo dentro da casinha do cachorro. É muito cachorro na história. Só posso usar uma vez. Então, ontem meu cachorro fugiu. Minha filha começou a chorar por causa dele, né, do cachorro, por causa da fuga. Peguei a coleira, a corrente dele e saí pelas ruas à procura do animal. Andei, nada de encontrá-lo. Voltei para casa e lá estava o Pincher dormindo dentro da casinha dele. Então, essas palavrinhas que eu uso para evitar a repetição são chamadas de elementos de coesão. Dentre os elementos, eu usei alguns pronomes. Dele, lo, o. Aí não tinha mais pronome para usar. Eu usei a raça, o Pincher, usei o animal, poderia ter colocado, né? De repente, o que poderia colocar aí? O cão, o peludo, o amigo de quatro patas, alguns dizem o filho, né? O filho de quatro patas. Adoro meu filho de quatro patas, mas fiquei furiosa com o tempo que eu perdi à procura dele. Então, sempre usando aí a palavrinha para não repetir. Agora, passado esse processo, aí eu começo a classificar os pronomes. São 7 classificações. E a primeira são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, o nome já disse, eles indicam as pessoas, que são aquelas lá do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa, tu, a segunda, o ele, a terceira, né? Então, pronomes pessoais indicam as pessoas. Por isso que quando eu cheguei lá no verbo, eu fiz as pessoas do verbo. Então, pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Eu, tu, ele. Sempre lembre aqui do feminino, né? Ela e elas. Então, são os pessoais. 6, que na verdade viram 8, né? Por causa do feminino. Tais pronomes só poderão exercer a função de sujeito. Ah, legal, entendi tudo, professora. Quando que são sujeitos? Para achar o sujeito, eu sempre tenho que perguntar para o verbo. Senão, eu não acho o sujeito. O que isso significa? Que para que essas
palavras aí, né, esses pronomes têm uma função de sujeito, ao lado direito vai ter que ter um verbo. Se não houver verbo, não vai dar. Então eu tenho, por exemplo, entre e ti. Isto é para. Isto é para fazer. Fazer. Perante e o réu. Muito bem, só 4, porque vai ser sempre a mesma coisa. Quantos ganham eu? Se eu não puder usar o eu, vou ter que usar o mim. Quantos ganham eu? Bem fácil. Quantos ganho eu? Só quando for sujeito. Ai, professora, não sei quando é que é sujeito. Fácil. Só vamos usar o eu se à direita houver um verbo. Para que este eu seja o sujeito do verbo. Então, eu vou lá. Não vi verbo aqui, porque o e não é verbo. Já fui de mim. Não achei verbo, mim. Achei o verbo, eu. Não achei o verbo, mim. Então, entre mim e o réu, perante mim e o réu, entre mim e ti. Isto é para mim, isto é para eu ler. Aí nós brincamos que o mim não lê, né? O mim não lê. Por quê? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, somente com função de sujeito. Vamos ver se matamos essa aqui. Os alunos discutem entre eles. Acertei ou errei? Os alunos discutem entre eles. Errei. Por quê? Porque tem o eles e a direita não tem verbo. Como a direita não tem verbo, acabei com eles. Não tem verbo, então não pode. Aí vai ficar os alunos discutem entre si. Só posso usar os pronomes pessoais se ao lado houver um verbo. Por isso que eles são chamados de pessoas do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu fazer, eu buscar. Para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos. Então, para que possamos usar os pessoais só com função de sujeito. Aí eu fiz uma construção assim. Eu encontrei ela. Eu tenho o eu e o ela. Mas só tem um verbo. Como eu só tenho um verbo, só tenho um sujeito. Então, só uma construção está correta. Qual delas? Só a primeira. E mesmo assim, desse primeiro eu posso deixar oculto. Esse aqui está errado, vou ter que substituir. E esse aqui eu poderia tirar. Porque se é encontrei, não tem tu encontrei, ele encontrei, nós encontrei. É claro que é o eu. O que eu coloco agora no lugar do ela? O a. No lugar do ela, eu tenho que colocar o a. Aí vai ficar encontrei a. Posso fazer assim? A encontrei? De jeito nenhum. Por quê? Porque não se começa a frase com esse tipo de pronome. Então, isso aqui está errado. A encontrei. Então, encontrei a. Isso aqui não pode. Não pode. Eu tenho as seguintes construções. Perdi a bola. Até vou deixar com letrinhas aqui que fica mais fácil. Percebi o erro. Matava as formigas. Matava as formigas. D. Subi
ou subia a ladeira. A ladeira. Letra E. Pintou a casa. Perdi. Que pergunta você faz? O quê? Pintei. O quê? Subi. O quê? Perdi. O quê? Quando você perguntar o que, vai achar o famoso objeto direto. Perguntou o que, depois do verbo, eu perdi o que? Eu trouxe o que? Eu fiz o que? Eu derrubei o que? Perguntou o que? Às vezes também perguntamos quem. Adivinha quem eu encontrei? Nós vamos ter o objeto direto. O objeto direto tem 4 representantes oficiais. Existem outros, né? Mas esses 4 são os oficiais. O, a, os, as. O substituiu ele, que é a forma errada. O a substituiu ela. O os substituiu eles e o a substituiu elas. Perdi. Perdi o quê? A bola. Mas eu não posso mais usar a bola. Aí você está pensando em colocar perdi ela. Perdi ela. Vamos lá, vamos fazer. Às vezes quando a gente faz fica mais claro. Perdi ela. A bola, ela. Ela é a bola? É. Agora pensa comigo. Eu disse... E quem diz isso não sou eu, né? O gramático, que nós só podemos usar eu, tu, ele, nós, vós, eles, se à direita houver um verbo. Perdi a bola, perdi ela. Tem verbo depois do ela? Não tem verbo depois do ela. Como não há verbo depois do ela, o ela está errado. O ela está errado. Então eu vou ter que trocar este ela pelo a. Então, perdi ela, está errado. É perdi a. Também não posso dizer a perdi, porque não se começa frases com esse tipo de pronome. Pronome oblíquo, né? Então, pessoais do caso reto, só a função de sujeito. O segundo, percebi o erro. Acho que é percebi ele, professora. Percebi ele. Não pode porque não tem verbo depois. Então, é percebi o. Matava as formigas. Matava as. Nada de matava elas. Subia a ladeira. Subia a. Subia a. Pintou a casa. Pintou a. Agora... Como eu perguntei, pintou o quê? E a resposta foi a bola. A bola é o objeto direto. Esse azinho, como está substituindo a bola, também é o objeto direto. Percebi o quê? O erro. O erro é o objeto direto. Percebi o também é o objeto direto. Agora, eu usei aí o a, ou o, a, os, as, porque os verbos terminaram com vogais. Perdi, terminou com i, ou posso pegar aqui que é mais fácil para visualizar. Ó. Terminou com i, com a e com u. Agora, se os verbos terminarem com r, s ou z, nós vamos ter que tirar essas letrinhas e dar o L para os pronomes. Daí eles vão passar a ser lolá, los, las. E é tão elegante quando alguém usa isso. Vou buscá-las. E as crianças estão na escola. Vou buscá-las daqui a pouco. E essas roupas não me serviram, vou devolvê-las.
assim que possível. Vou colher as laranjas, vou colhê-las. Muito elegante quando alguém consegue usar essas formas lo, lá, los, las. E ainda, se os verbos terminarem com R, aliás, com M, com til, nós vamos dar o N. No, na, nos, nas. Às vezes na gramática a gente encontra MM, mas eu já nem coloco, porque aí se você me pedir um exemplo com verbo terminado com N, eu vou dizer que não existe. Não tem. Se não tem, por que colocaram lá então? Então é com M ou com nasal, né? Com o tiozinho. Não tira nada. Então vamos lá. Fiz o bolo. Terminou com Z. Vai ficar lo. Põe a blusa. O põe tem o tiozinho, né? Vai ficar põe na. Quis o bolo. Quilo. E daqui vem as duas famosas frases do Jânio Quadros. A primeira, quilo e o filo, mas a ordem é filo, porque quilo. Quando ele usou essa construção, mandou fazer um viaduto ligando nada a coisa nenhuma. Aí quando o repórter questionou, né? Por que fazer um viaduto onde não havia necessidade de um viaduto? Aí ele respondeu, filo, porque quilo. Fiz o viaduto porque quis o viaduto. E a outra famosa dele é aquela, se fosse sólido, comê-lo-ia, mas como se trata de líquido, bebê-lo-ei. Então as duas frases famosas aí do Jânio Quadros. Então já fiz com S, já fiz com Z, já fiz com o tio. Vou fazer uma com M. Puseram o carro. Puseram no. Algumas ficam estranhas. Olha essa aqui. Quer o bolo? Quero o bolo. Aí vai ficar quer-lo. Quero. Quero sim, mamãe. Fala direito, senão não vai ganhar. Quero. Quero sim. Quero o bolo? Quero. Porque o quer termina com R, tira o R e dá o L. Aí temos de cuidar quando terminarem com R, que vamos precisar do acento para alguns deles. Vou usar aqui todos então com R. Matar as formigas, beber o suco, contar a história, pôr o carro, partir os pães. Então, todos terminaram com R. Primeiro passo, primeira coisa é tirar o R. Tirar o R. Vamos tirar o R. Se eu tirar o R, eu já sei que eu vou ter que dar o L. Então, já dei o L aqui para os pronomes. Agora, eu tenho de observar a terminação do verbo. Era com R, mas o R eu tirei. O que vai sobrar aí antes do R? Caso sobrem o A, o E e o O, depois que eu tirar o R, aí eu vou ter que fazer o quê? Colocar o acento. Então, matar, contar, o por já está com acento, né? Polo, e o partir tem I. O I não está aqui. Como o I não está aqui, não há acento. Tá? Isso aqui podem estudar, que a nossa banca com certeza vai pedir. Agora, como é que a banca pede isso? Como é que a banca pede? Vamos simular aqui uma questão. Então, houve
um problema lá, né? E eu contaminei, então vamos contaminar um grupo de pessoas. Isso vai contaminar um grupo de pessoas. Aí a banca sublinha isso aqui para nós e coloca assim. Elas na letra A, lhes na letra B, lhe na letra C, as na letra D. Vou deixar aqui então, las aqui e o lo aqui. Então vamos lá, o que você marcaria aí? Contaminar. Contaminar. Então eu vou tirar esse grupo de pessoas e vou trocar. Contaminar, e aqui eu vou colocar o elas, ponto final, que é a letra, que diz a letra A. Posso? Claro que não, professora, não tem verbo depois. Então elas é o primeiro que eu tiro. Já tirei o elas, então. Não dá, porque está aqui no final, não tem verbo à direita, ou elas não dá. Tá bom, vamos para o segundo. Eu contamino. Questão que a gente olhava assim, parecia ridícula. Nossa, que pequenininha, né? Às vezes vem lá uma página de questão, essa era bem pequenininha, 3 linhas. Ou 2 linhas e as alternativas. Eu contamino. Que pergunta vocês fazem? O que ou quem? Perguntando o que ou quem, achamos o objeto direto. 4 representantes, o, a, os, as. Então, isso aqui eu já vou tirar, porque o lhe e o lhe são representantes do objeto indireto. Ficamos com 2. Oba, contaminar termina com R. Pessoas, contaminá-las. E aí você vai olhar a resposta, não é essa. Não, mas não terminou com R, professora? Não deu L e não pôs o acento? Não. Por quê? Vai contaminar o quê? Um grupo de pessoas. O núcleo do sujeito é grupo. Até porque aqui tem preposição, se tem preposição, joga fora. O grupo, letra E. Então, vai contaminá-lo, porque tem que concordar com o grupo. Então, aparentemente é fácil, só que tem que prestar atenção nos detalhes. Então, apareceu ali um grupo de pessoas, não é para concordar com as pessoas, é para concordar com o grupo, que é o núcleo do sujeito. Um grupo de células, concorda com quem? Com o grupo, não com as células, ok? Então, encerramos aqui essa partezinha de pronomes. Até a nossa próxima aula.